Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos dois torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Eu achei essa também um pouco interessante a abertura, porque foi D4, cavalo F6, C4, E6, e o Gukesh jogou G3 nessa posição. Ele quer ir para Catalã. Tem outras formas de entrar na Catalã também, a mais popular é cavalo F3, mas G3 corta algumas alternativas das pretas, principalmente a defesa índia da dama, né, com B6. Então aqui o Nepo jogou D5, bispo G2, e ele faz T5 nessa posição. Tem bispo E7, bispo B4, tem C6, tem várias ordens de lance. O C5 era uma que eu não esperava, porque teoricamente as brancas podem jogar C por D5 aqui e levar para uma defesa Tarraxa. E é interessante porque E por D5, cavalo F3. Eu comentei um pouco, falei um pouco sobre a Tarraxa na partida da primeira rodada, Gukesh contra Vidit, que o cavalo do Gukesh já estava em C3, mas nessa ordem, supostamente o fato do cavalo estar em B1 dá algumas vantagens para as brancas, dá um pouco de flexibilidade, tá? Porque às vezes dá para rocar, jogar D por C5 e puxar esse cavalo por B3 aqui, D2, B3, ou jogar ele para C3 em condições mais favoráveis do que na ordem mais típica da Tarraxa. Então, por isso que o Cash jogou C por D5. Mas aqui o Nepo responde com cavalo por D5, que é um lance um pouco bem menos jogado, eu acho. Deixa eu ver aqui. A gente tem 82 partidas com E por D5 e 38 com cavalo por D5. Supostamente a avaliação estratégica assim, é que cavalo por D5 é um lance um pouco inferior, porque o preto perde um pouco de controle sobre o centro e não bloqueia o bispo da Catalã, né, o bispo de G2. Então as brancas têm bastante pressão nessa diagonal. Mas, é aquele caso também que eu já falei várias vezes em outras partidas. Com uma boa preparação, isso aqui pode ser ou só uma vantagem bem pequenininha para as brancas, bem simbólica, ou às vezes nem vantagem nenhuma, as pretas equilibram. Então é o tipo de linha que dá para você usar em uma partida para surpreender o adversário, né? Se o seu adversário não está esperando, não analisou essa ordem, ele não vai ter muita certeza de como trabalhar essa posição. Então o Gukesh jogou cavalo F3. Aqui não dá para as brancas tirarem vantagem, eu acho, com D por C5, bispo C5 E4, por exemplo. Inclusive isso aqui ó, já é ruim, muito ruim para as brancas, para vocês verem, porque depois de cavalo B4, se o branco jogar dama por D8 e rei D8, apesar das pretas terem perdido o roque, quem tem problemas gigantes aqui, muito sérios para resolver, são as brancas, né, com as entradas do cavalo, fora a pressão em F2. Então, jogou cavalo F3, C por D4 e roque. Isso é bem natural. O Gukesh, em vez de se apressar para recuperar o peão, ele prepara para colocar bastante pressão na diagonal ali. E agora o Nepo jogou bispo C5. Também eu tava esperando, acho que bispo E7 da parte dele, mas bispo C5 parece ok, ele ainda tava jogando relativamente rápido nesse ponto.
E aí foi cavalo por D4, roque, cavalo B3. Ele voltou esse bispo para E7. Aqui, pelo fato dele ter jogado com o bispo para C5, eu esperava que ele fosse voltar o bispo para B6, tentando manter o bispo numa diagonal mais ativa. Mas pode ser que a ideia do bispo E7, do bispo em C5, era simplesmente ter um pouco de pressão em D4 e forçar o cavalo das brancas aí para B3 mesmo. Tem algumas posições que as pretas fazem isso. Então foi bispo E7 e agora o Bukesh joga E4. Essa é uma decisão interessante. Algumas vezes é um pouco comprometedor demais fechar esse bispo com E4, mas eu acho que tem um ponto importante que é ele quer remover o cavalo de D5 para jogar cavalo C3 e bispo E3 e desenvolver bem as peças brancas, né, da melhor forma possível. Porque por enquanto é um pouco mais difícil com esse cavalo em D5 dele tirar o cavalo para C3. Se ele tivesse que jogar, por exemplo, bispo D2 primeiro para preparar cavalo C3, já não parece ideal, né? Não parece tão legal. Porque, digamos, depois de cavalo C6, cavalo C3, e aí se ele... Bom, mesmo trocando em C3, cavalo C3, bispo C3 e dama C7, eu não acho que isso parece tão grave para as pretas. Ele pode jogar torre D8, E5 e bispo E6. E mesmo assim, ele também pode considerar aqui bispo D2, cavalo C6, cavalo C3, um lance como cavalo B6 ou cavalo F6. E as brancas vão ter que melhorar esse bispo ainda. Tá em uma posição um pouquinho melhor para as brancas ainda, mas faz bastante sentido do jeito que ele jogou. E4, cavalo B4 e cavalo C3. Apesar de ter a possibilidade de trocar as damas, não é tão simples assim das pretas igualarem ainda, porque o preto está ficando atrás no desenvolvimento. Então o Nepo jogou cavalo de 8 C6, foi bispo E3. Né? O Bukesh não tem nenhuma objeção de trocar as damas aqui, mas ele podia considerar um lance como dama H5, dama F3, algo assim, só para tentar não trocar as damas. Ele fez bispo E3, que tá bom, tá ok. Aqui foi dama por D1, torre de A, D1, não pode tomar com a torre de F, né? Senão leva esse cavalo C2 aqui, já vai deixar as brancas com uma estrutura bem ruim. Torre A, D1. E o Nepo jogou, ele tá começando aqui a talvez ter alguns problemas de coordenação, tá? Porque em algum momento esse lance pode ser muito chato, A3. O cavalo não tem casas tão boas aqui. Se ele vai para C2 ele fica preso, se ele volta para A6 ele tá fora de jogo. Então eu imagino que essa posição o Nepo devia ter ela mais ou menos preparada para jogar contra alguém. E ele avaliou como, bom, é um pouquinho desconfortável de jogar de pretas, mas ele confiou no jogo defensivo dele, que ele ia conseguir resolver os problemas aos poucos. É mais ou menos uma estratégia igual a que o Nakamura usou com o Caruana na primeira rodada, de jogar uma linha que você sabe que é um pouquinho inferior, mas que é uma vantagem leve para as brancas e na prática sempre tem chance de você aliviar aquilo com uma defesa correta. Então ele joga aqui cavalo E5. Era possível também cavalo C2, parece mais estranho, só que o bispo não tem uma casa tão boa, né? E se o bispo volta aqui para C1, ele pode jogar de repente torre D8 e tentar usar a casa D4. Digamos, torre por D8, bispo D8, torre D1. E aqui, ó, o computador até fala que o preto já tá ok jogando E5, né? Dá a casa D5, mas ele ganha a casa D4 para os cavalos. Um exemplo, depois pode jogar bispo B6 e bispo E6 e tá tudo certo. Mas cavalo E5 é mais natural. Ele pode trazer o cavalo para C4, para colocar uma pressão na ala da dama e libera a casa C6 para o outro cavalo. Então foi A3, cavalo BC6, o Bukesh joga F4. Eu gostei desses lances dele, na verdade, ele vai ganhando mais espaço com as peças. Cavalo C4, bispo C1. Aqui é um momento que eu acho relativamente importante, porque as brancas têm um plano muito claro que é jogar E5, né, restringindo a posição das pretas e ativando o bispo de novo. Então ele faz F6. Eu gostei dessa jogada defensiva, ele controla a casa E5, então dificulta esse avanço, e também libera o caminho para trazer o rei para o final, né, para ajudar ali a tirar as peças. As pretas ainda têm esse problema das peças não estarem muito bem coordenadas e dele ter que desenvolver a ala da dama. Mas como o branco não está chegando com nenhuma ameaça assim direta, muito clara, o preto tem um pouquinho de tempo para se organizar. Então jogou torre F1, bom lance, não só para centralizar a torre, mas porque depois do lance que o Nepo fez aqui, que foi torre B8, que esse é o primeiro momento onde a barrinha começa a gostar do branco, apesar de que eu acho que é muito lógico, ele tira a torre da diagonal, ele está pensando talvez em jogar B6 e bispo B7, né, em algum momento. Depois desse lance as brancas têm bispo F1.
Então esse era o segundo ponto de torre 1, né? Liberar casa F1 para o bispo para desalojar o cavalo de C4. Porque essa é uma forma de ativar o bispo de C1 também. Ele tira a pressão de B2 e depois pode desenvolver o bispo. Então, para vocês verem, ó, o Nepo jogou cavalo D6. Que parece esquisito, né? À primeira vista. Aí a gente pode pensar, pô, cavalo B6 para mim é mais lógico. Só que esse lance é pior. Porque com o cavalo em B6, ele não consegue jogar B6 e bispo B7. Ele não tem essa possibilidade. Então o bispo não se desenvolve. Pode parecer que bispo D7 é o jeito certo, né, de resolver a posição. Só que as brancas já têm bispo E3. Então não consegue jogar bispo D7 aqui porque vai perder uma peça. Ou seja, por causa desse cavalo mal colocado, as pretas ficam com a ala da dama toda travada. E isso permite que as brancas agora continuem avançando e melhorando a posição. Por exemplo, Rf2, bispo E2, G4, H4 e vai só ganhando espaço. É muito perigoso ficar restringido assim nessas posições. Ou outro plano seria bispo H3 e cavalo C5, né? Talvez começando com cavalo C5, algo assim. De qualquer forma, isso já é muito confortável para as brancas. Por isso que o Nepo volta o cavalo para D6. Ele ainda tem a possibilidade de jogar B6 bispo B7. Se necessário, esse cavalo volta para F7, né? E ele está um pouco passivo, mas controla várias casas ali e fica em segurança. Então aqui o Gukesh jogou cavalo B5, um lance interessante. A ideia principal dele, por um lado, a troca dos cavalos ajuda um pouco o preto, com certeza. Mas por outro, se não trocar, ele está aumentando a pressão com bispo E3, né? Com lances assim. Ele poderia fazer bispo E3 direto também. Só que nesse caso B6, né? E aí eu acho que tá a caminho de resolver o preto, tá? Não resolveu tudo, mas se ele tiver tempo de jogar torre D8, F7, bispo B7, ele vai aliviando a posição. Então foi cavalo B5. Cavalo toma, bispo toma. Dessa forma ele impede B6, né? Porque o cavalo tá no ar. E ao mesmo tempo ele também não deixa o desenvolvimento do bispo de C8, né? Não deixa o bispo sair pro jogo. Então dessa forma, trocando os cavalos em B5, ele continua dificultando o desenvolvimento da ala da dama das pretas. Foi F7. O Nepo vai fazendo lances naturais de defesa, mas o computador começa a gostar bastante pro branco. Bispo E3. Agora ele ameaça... Ainda não ameaça ganhar um peão, porque se tomar lá em A7 vai cair o cavalo, mas ele já tá de olho nessas possibilidades. Aqui jogou A6, né, já deixa o peão a salvo e também força uma definição desse bispo. O bispo voltou para E2. E aí, finalmente, o Nepo jogou B5 para desenvolver o bispo de casas brancas. O problema dessa jogada é que ele dá a casa C5. Ele enfraquece as casas pretas. Mas é uma consequência meio comum de posições restringidas como essa. Uma hora você tenta soltar seu jogo, mas você tem que tomar cuidado porque isso quase sempre leva à criação de novas fraquezas. Então ele jogou B5. Aí o Gukesh já explorou isso com o cavalo C5. Não era tão necessário. Ele poderia melhorar a posição com mais calma primeiro também. F2, torre C1. Mas ele já estava ficando com menos tempo. Ele já está com 29 minutos e eles ainda têm que fazer 18 lances. E cavalo C5 é uma continuação bem direta. Então aqui jogou torre D8. Ele fez torre toma D8. Bispo toma D8. E torre C1. Criando uma ameaça tática clara, né? Cavalo por A6. Ou cavalo por E6 por causa do cavalo em C6 caindo. Então o Nepo aproveita a chance aqui. Aí aqui o Nepo faz uma decisão muito comprometedora. Mas, bom, bem concreta, que é bispo B6, ele crava o cavalo. Só que depois de F2, não tem um jeito fácil de ele prevenir cavalo por E6 ou cavalo por A6, a não ser que ele tire o cavalo. Só que isso vai permitir que as brancas joguem B4. E, ao mesmo tempo, esse cavalo não tem uma casa tão boa, tá? Por exemplo, não sei, cavalo E7. Vejam como o computador vai gostando pro branco, né? Ele fala que uma linha normal aqui, boa, seria ou torre D1, tá dando um ponto já de vantagem nisso aqui, ou até um lance interessante aqui é cavalo D3. Esse é bem inesperado mesmo, porque depois da troca dos bispos, tem a torre entrando em C7. E tem casas fracas ainda no campo das pretas, né? Como B4 e C5, que o cavalo pode explorar, e é muito fácil das brancas pressionarem nesse final. Então, ele joga bispo toma C5 direto. Aqui foi bispo toma C5, eu acho que torre por C5 era natural e bom. Mas bispo C5 tá bom também, e aí bispo B7. Então assim, o Nepo ele até tá mantendo o controle da posição, a estrutura é simétrica e tal, mas ele já fez algumas concessões. Ele enfraqueceu a ala da dama e a mais séria é que ele deixou as brancas com um par de bispos.
Quando eu vi essa posição na partida ao vivo, eu senti que ia ser um exemplo que a gente costuma chamar de textbook, assim, né? Uma partida de livro, porque as pretas têm o par de bispos, tem o bispo de casas pretas, que é muito forte, tem mais espaço, então parece um final que tecnicamente, assim, ele tem todas as chances de ganhar, né? O tipo de posição que se a gente visse o Carlsen de brancas, por exemplo, a gente não teria dúvida nenhuma que vai ser uma tortura eterna, né, para as pretas e que o Carlsen vai ganhar isso aqui provavelmente. Então o Lukash jogou rei E3, trazendo o rei, é uma boa jogada. Torre D8, o Nepo pega a coluna e também tenta deixar o rei branco cortado. Aqui fez bispo B6 para ganhar um tempo em cima da torre. Esse lance já diminui a vantagem, mas assim, essencialmente não altera a vantagem das brancas. Torre D7. E aí ele jogou torre D1. Esse talvez é o primeiro lance que tecnicamente eu acharia questionável. Consigo entender também a razão do Lukash para jogar isso, porque é um conceito bem conhecido de que conforme você vai trocando peças, o par de bispos ele fica mais ativo, porque é mais fácil de explorar as diagonais livres e os bispos começam a jogar com mais força, você consegue abrir mais a posição, o rei tem mais liberdade conforme vai trocando as peças, tudo isso. Mas por outro lado, nessa posição, a torre branca é mais ativa que a torre preta, né? A torre preta tem uma função puramente defensiva. Então eu não sei se eu trocaria as torres já nessa posição. Torre D1 é um dos lances que o computador dá, mas eu não sei se eu jogaria dessa forma. Tá? Talvez eu jogaria B3 aqui para preparar um A4 e tentar criar novos pontos fracos na posição das pretas. Acho que essa seria a minha ideia, na verdade. Eu jogaria assim, B3 para A4, para tentar ou enfraquecer B5 ou abrir a diagonal para atacar o peão de A6 e ganhar a casa C4 para o bispo. Essa seria a minha ideia. Mas ele fez torre D1, e aqui o Nepo trocou, bispo toma D1. Eu acho que essa posição ela ainda é agradável para as brancas, só que a gente vai ver que começa a surgir a possibilidade de algumas fortalezas. Então o Nepo jogou G6, aqui o Lukash voltou o bispo para C5, é um lance normal também, ele só controla algumas casas. O Nepo jogou H5 e aí foi B3. Bispo C8, ele cuidadosamente tenta remanejar as peças. A4, e agora jogou E5, então ele bloqueia ali, fixa o peão de E4 e prepara para ativar o bispo por E6. Mas aqui a gente consegue perceber como a troca das torres ela também deu um pouco de liberdade para as pretas, né? Isso fica claro, ele conseguiu rapidamente ele posicionar os peões, remanejar o bispo. Por isso que eu acho que mantendo as torres seria mais difícil, assim, das pretas soltarem o jogo. Então ele fez aqui A por B5, A por B5 e F5. Só que esse lance parece muito bom, porque se G por F5, vejam como a vantagem sobe, né? Bispo toma E5, rei G7 e as brancas têm vários lances bons. O mais simples aqui parece ser B4, que é um bom lance fixando a estrutura, e quando F por E4, bispo E8. Aí a posição das pretas é muito difícil. Ele tá com o peão de B5 caindo, as brancas têm um peão passado distante ali na coluna H, o rei tá cortado, o rei não consegue aproximar por causa dos bispos, então é uma posição que o preto está completamente dominado. Só que o Nepo joga de um jeito muito preciso. Assim, o Nepo depois que trocou as torres, eu acho que ele jogou muito bem, porque ele rapidamente organizou as peças assim numa defesa meio intransponível. Então, depois do E5, AB e F5, ele joga rei G7, um lance muito bom, porque ele sai, né, do bispo toma H5 com cheque. Aí foi F por G6. Se bispo E2, uma continuação bem simples e boa é cavalo A5, que toca no peão de B3, e quando B4, cavalo C4. E isso já leva a um final empatado de bispo de cores opostas, né? Se troca aqui B5, bispo B7 e basicamente o preto tá bem ok. O peão tá numa casa branca e o rei nunca consegue dar essa volta para pegar porque tá caindo D4. Então isso já é um empate. E por outro lado, se joga B4 aqui, esse ainda era interessante para evitar o cavalo A5. Ainda servia. Mas já tem a possibilidade das pretas jogarem com bispo D7, e aí, vamos dizer, toma bispo E2, é só tirar o cavalo. Porque, como eu disse, essa posição já dá umas chances grandes das pretas terem fortalezas. Os peões em E5 e B5, eles não deixam o rei branco passar. Então, por mais que as pretas estão passivas, não tem como as brancas explorarem, né? Como as brancas invadirem a posição. O rei não vai entrar ali na aula da dama, nem por C4, nem por D4 e nem por A4.
Então isso já é uma fortaleza. No caso, é só deixar o bispo em D7 defendendo ali B5. Aqui fez F por G6. O Nepo faz outro lance bem preciso, bispo por G4. Esse lance é bem forte. Ele evita bispo E2 agora, né? Aí foi bispo C2. E aí ele jogou bispo E6. Agora ele fica batendo em B3. Rei D2. Se joga B4, eu imagino que o mais simples nessa posição é bispo C4. E essa é outra formação de fortaleza. Porque o bispo não deixa o bispo das brancas ativar. E se jogar bispo D3, troca. E não tem problema também, né? Na real, eu acho que quem começa a jogar para ganhar isso aqui é o preto. Porque o rei branco não passa, então já dá para começar a tentar criar alguns problemas com o cavalo. Mas ainda é empate. Então aqui jogou rei D2. Ele quer levar o rei para... Ó, a ideia das brancas é trazer o rei para C3. Aqui eles já estão chegando no 40, né? A ideia é trazer o rei para C3 para depois fazer bispo D3 e pressionar B5. Então o Nepo, percebendo isso, ele joga B4. Agora ele avança o peão. Só que ele só faz esse avanço nesse momento porque o bispo já está pressionando B3. Se ainda fosse uma posição com o peão preto em E6, as brancas teriam o plano de colocar o bispo lá em B5, né, para ganhar um peão. Mas aqui não dá para fazer isso, por isso que ele joga B4. Foi bispo D1, rei por G6 e aqui eles empataram. De fato, essa posição ela acaba sendo bem igualada porque as brancas não têm como progredir. De novo, surgiu uma fortaleza. Por exemplo, não dá para fazer bispo E2 agora para ir atrás do peão porque bispo toma B3. Ainda que esse final é empatado também. Mas eu fiquei na hora até me perguntando, tá, e se as brancas jogarem rei C2? Ele tenta primeiro trazer o rei aqui para depois dar a volta com o bispo. Só que esse plano é muito lento. Por ele ser muito lento, dá tempo das pretas ativarem de outras formas também. Por exemplo, bom, uma ideia bem simples. Se as pretas não quiserem se comprometer, é jogar cavalo A5 e quando rei B2, cavalo C6, porque a ideia é esperar bispo B2 e sempre que jogar bispo B2 a gente tem cavalo A5. Então esse já seria um ponto positivo. Já seria bem difícil das brancas progredirem dessa forma. Mas tem um até mais concreto que é F5. E aí as pretas podem ou jogar com F4, tentando criar um peão passado na ala do rei, ou dá para jogar, no caso de E por F5, o bispo toma F5, e se rei B2, não sei, pôr o bispo em E4 aqui já parece ok, né? Mas tem bispo G4 também. E se bispo C2, bispo F5, e o branco nunca consegue ativar o bispo de casas brancas por conta disso. Então foi uma partida interessante, eu acho que é uma partida legal para analisar, para ver como tecnicamente daria para melhorar o jogo das brancas. Claramente o Lukash conseguiu uma vantagem muito boa, mas faltou aquela técnica superior, né? Aquilo que eu disse que é tipo um jogador como o Carlsen. O Nepo nunca entraria no final desse contra o Carlsen, por exemplo, porque ele sabe que ele ia ser totalmente espremido no final. Mas ele apostou, provavelmente, eu acho que no fato do Lukash ser um adversário menos experiente, apesar de ser muito forte, claro, e que ainda não tem aquela técnica refinada de um cara, né, super experiente na Elite, como o Carlsen, o próprio Nakamura, ou o próprio Nepo, assim, né? Então ele confiou que não, vai dar para defender essa posição e conseguiu defender, salvou um meio ponto importante aí, porque ele estava com certeza por baixo.